Fala, meus criativos, tudo bem com vocês? Me chamo Guto Moreno, bem-vindos ao podcast Flipchart. E aqui do meu lado está meu irmão, Caio Moreno, meu irmão mais velho. E a gente está aqui hoje botando em execução uma ideia que surgiu há algum tempo, que era esse espaço para a gente dividir um pouquinho sobre experiências profissionais com diversos profissionais de áreas diferentes, mas tendo como plano de fundo sempre a criatividade e a inovação no business. Caio. É isso aí. E como nosso primeiro episódio, nós temos aqui Felipe Diniz, que é nosso cunhado, e ele que é conhecido como o design óptico brasileiro no mundo mais reconhecido e premiado internacionalmente. Felipe, vamos lá começar essa conversa, querendo saber como que você chegou até esse reconhecimento, né? Até esse título de maior design brasileiro do ramo óptico no mundo. Bom, primeiro, oi todo mundo. Legal vocês colocarem em prática a ideia de vocês. É um podcast para falar de ideias, então colocar em prática é importante, né? Bom, como o Caio falou, eu sou designer de óculos, né? Eu sou designer óptico, tem 20 anos que eu trabalho com isso. Comecei aqui em Lauro de Freitas, né? Na cidade onde a gente mora, onde a gente foi criado. Hoje eu moro na França, eu moro em Lyon, mas fui criado aqui, onde a gente conviveu. E eu trabalhei numa grande empresa aqui na época, que chamava Masterglasses, era a segunda maior indústria óptica da América Latina na época, né? Isso em 2007, eu acho. Um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, menos até, acho que foi 2005. E de lá para cá eu fui me apaixonando por esse produto, por esse ramo, por esse setor. Empreendi também no mercado brasileiro, tive minhas marcas próprias, mas o Brasil, né, é um local muito estável, né, para os negócios, e em um determinado momento a gente teve que se desfazer da empresa, a gente vendeu para um grupo chinês uma parte, se desfez de outra, e eu fui morar na França, onde eu estou lá já há 7 anos. Eu sou diretor de design de uma empresa grande lá, que chama Opal, que tem as licenças da Disney, as licenças de muitas marcas francesas e marcas internacionais do mercado americano, etc. A Opal é uma grande empresa, faz mais de 40 milhões de euros de faturamento. A gente tem 17 marcas. Eu sou chefe de uma equipe de 5 designers, 5 cabeças criativas, de idades bem diferentes, de experiências bem diferentes. E é um desafio interessante colocar todo mundo junto para trabalhar. E eu tenho também meu ateliê de fabricação de óculos sob medida lá em Lyon, também, lá na França. Onde eu onde eu posso exercer ainda mais o lado artístico, né, da profissão de design, da criação dos óculos. Eu fabrico os óculos na mão, né? Então eu faço os óculos sob medida, vendo para o Brasil, vendo para o mundo todo, na verdade. E hoje, dividindo o meu tempo entre essas duas carreiras, sim, que eu me encontro, né? E nesse tempo que eu estou lá na França, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, eu fui correndo atrás de ir crescendo e aproveitando a estadia que eu estava na Europa para poder sugar todas as informações possíveis, participar de todos os eventos importantes do setor que tem lá, né? As feiras de Paris, as feiras de Lyon, de Milão, etc. E fui galgando um espaço que realmente nenhum outro designer óptico brasileiro tinha conquistado. Então eu fui o primeiro a ser nominado ao Silmo d'Or, né? Finalista Silmo d'Or, que é como se fosse o Oscar do design do ramo óptico, né? Mundial, que acontece no Salão de Paris todos os anos e tal. E agora em fevereiro eu ganhei 2 categorias do Prêmio de Londres, que é como se fosse o Globo de Ouro. O segundo mais importante. Lá em Londres, eu estive lá em Londres para receber o prêmio, foi bem legal. E agora, semana que vem, estou indo para a Feira de São Paulo, né? Então foi assim que a coisa foi desenrolando. Já que você entrou nesse assunto de França, Brasil, qual é o paralelo que você faz do mercado e como que se dá o desafio da criatividade nesses dois mercados? Eu imagino que você permeia um pouco os dois mercados e entenda um pouquinho de cada um e as diferenças e oportunidades que eles oferecem. Acho que a principal diferença é que a gente olha, aqui no Brasil, a gente olha para a Europa. A gente olha para o que está sendo feito lá e a gente tenta adaptar um pouco aos nossos, né, os nossos costumes, como é que eu posso dizer,
a nossa moda interna, né? O que é aceitável pra gente e tal. Mas lá, por exemplo, o francês e o italiano, eles concorrem. Então a gente vê quase que o inverso, né? Eles dizem assim, o francês tentando se impor em algumas coisas, o italiano tentando se impor em outras. Eles não se inspiram uns nos outros, sabe? Eles fazem o inverso. E acho que isso é uma coisa que aos poucos a gente vai... Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui bem claro, tipo biquíni. Biquíni é uma moda bem brasileira, né? O biquíni, lá fora tem biquíni brasileiro. É tipo assim, o estilo. Você vende o estilo biquíni brasileiro. Um pouco menos comportado, vamos dizer assim, do que os biquínis europeus. Mas se criou um estilo, vamos dizer assim, se criou um DNA. Hoje, por exemplo, os óculos espanhóis vêm conquistando um espaço muito grande no mercado óptico. Eles criaram um estilo próprio de cores, tem muitas cores, muitas, né, colagens que a gente chama, né, que essas cores diferentes de placa de acetato. Então, o Brasil hoje, na moda geral, a gente ainda se inspira muito na Europa, mas eu acho que a gente tem muita condição de fazer algumas coisas que são bem adaptadas à nossa realidade, nossos gostos, nossos costumes, deixar de ser um pouco essa coisa... como é que chamam aqui? Que eles chamam de síndrome de vira-lata, né? De sempre, o que vem de fora é que é melhor. Pois conheço fábricas de óculos aqui que ganham muito em matéria de qualidade do que as fábricas francesas, etc. Mas as oportunidades, como você estava falando, lá, por ser um país muito mais equilibrado, por ter... As pessoas têm menos preocupação, vou colocar aqui de uma maneira, de saber o que vai jantar, do que aqui no Brasil. Então, o salário mínimo na França, por exemplo, na cidade que eu moro, é muito confortável assim, para um casal jovens que trabalha, sei lá, numa McDonald's, ele consegue viver de maneira correta, sabe? Assim, digna, né? Digna, sabe? Tipo, você paga seu aluguel, você tem uma estrutura que o país oferece e um reconhecimento também, né? Por exemplo, se eu compro um stand, né, para poder expor uma coleção de óculos que eu fiz na França, com a bandeirinha da França, não importa de onde você venha no mundo, você vai visitar meu stand. Você está interessado do óculos que vem da França. Agora vai expor e coloca uma bandeirinha brasileira, sabe? Tipo, a gente não tem esse know-how, não tem esse conhecimento. Sim. É um pouco diferente com o calçado. O calçado brasileiro é muito reconhecido lá fora. Então, quando você vai nas feiras lá, bandeirinha do Brasil... A Havaiana é um case de sucesso mundial, né? E tem a bandeirinha bem no produto. Tem a bandeirinha, exatamente. Essa é a mesma coisa, tipo, sandália brasileira, vamos dizer assim, sabe? Sim, tipo, sandália... Mas é isso, tem alguns aspectos que a gente já é conhecido, mas eu acho que a gente tinha que... A gente tem espaço e a gente tem um valor carismático no Brasil que a gente precisa explorar na moda também, na criação de produtos, na criação de conteúdos, etc. Mas as oportunidades, eu acho que a diferença de oportunidades é justamente essa, o equilíbrio que a gente tem num país de primeiro mundo na Europa. E falando nisso que você tocou nesse assunto de o óculos francês, ele é bem mais reconhecido e tal, você quer um óculos francês, é desejado. Você como um lunetier, né? Lunetier brasileiro, você sentiu alguma dificuldade em vender seu nome lá dentro da França? Eu achei que eu ia ter, né? Porque nós mesmos temos esses preconceitos com a gente mesmo. Não, foi o contrário. É quase exótico. Exótico, essa é a palavra. Exótico, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a formação fiz a formação... Na verdade, eu trabalhava aqui, né? Eu tinha minha empresa e tal, aquele negócio todo. E eu quis aprender a fabricar óculos na mão, né? Queria aprender essa tradição e tal. E aí eu mandei e-mail, né, pro Google Tradutor, mandei e-mail para Espanha, para italianos, para franceses e tal, e o francês foi o único que me respondeu de maneira aberta, né? Tipo assim, pode vir e tal, eu te recebo. Era um senhorzinho lá de 70 e poucos anos no sul da França, em Perpignan, que disse, não, pode vir. Eu mandei meu currículo, disse assim, queria aprender a fazer óculos na mão e tal. Ele não tinha curso, não tinha nada, era uma ótica que esse senhorzinho fabricava os óculos sob medida para os seus clientes. Aí depois ele me falou para mim, ele ficou muito amigo e tal. Ele me falou, não, eu achei muito exótico o cara vindo do Brasil para aprender, tipo assim, um extraterrestre que tá vindo aqui para poder fazer, para aprender. Então, na verdade, eu só senti minhas portas abrirem por ser... Sim. Interessante isso. Hoje eu sou chefe de design de 5 franceses, né? Então, tipo... E eu não... Realmente, nesse aspecto, eu não senti
nenhum tipo de bloqueio, preconceito e tal. Às vezes a gente tem que se adaptar um pouco também, né? Porque existem algumas influências culturais. Sim. No que a gente chama de a elegância, né? A elegância francesa e tal. Que a gente não viveu isso, né? Como eles viveram, né? Algumas tradições, algumas coisas que são perceptíveis na moda, nos acessórios, etc., que a gente tem que se adaptar. Então, nisso, não é que eu senti um preconceito, mas eu senti que, tipo assim, as pessoas esperam que eu me adapte, senão eu passo batido em algumas coisas. Mas não só... nos dois sentidos, né? Tanto no know-how quanto nos óculos sob medida, quando eu vendo para as óticas e tal. Eles acham interessante. Assim. É uma marca, né? É um diferencial. E não importa se eu passar 50 anos morando na França, eu dou bonjour e eles dizem, você é brasileiro, né? Sotaque é impossível de tirar. Velho. Impossível. Você estava falando sobre um pouquinho dessa sua experiência a partir do momento que você aprendeu a fazer os óculos artesanalmente, né? Mas até chegar aí, você percorreu um caminho muito longo aqui no Brasil, né? Trabalhou para grandes marcas aqui, teve sua própria empresa, etc. e tal. Tem alguma história que passa nesse processo todo e que te marca, que talvez ali, olha, esse momento da minha história que me marcou, me moldou de alguma maneira? Vocês têm umas 5 horas aí de podcast? uma história. Deixa eu ver, assim, eu acho que tem uma coisa, como a gente está falando de criatividade, tem uma coisa que... Tem duas coisas que eu acho legal na criação da marca que a gente fez na época que eu criei, na minha empresa que eu criei, e um posicionamento que a gente encontrou. A gente lançou uma marca, eu e um sócio chamado Vitor Ruff, a gente lançou uma marca de óculos chamada Feroce, né? Tipo, Feroce, né? Em italiano seria. E a ideia foi numa época... Quantos anos tem isso, meu Deus? Tem 10 anos, 12 anos, mais ou menos. Eu sei que foi numa época que os carros baratearam no Brasil, abriram um pouco mais as importações, alguma coisa nesse sentido. E muita gente que nunca pensou em ter carro passou a ter acesso a carro. E se sentiu num clube diferente, né? Tipo assim, agora eu faço parte de um pessoal que tem carro, né? Tipo, o cara tinha o carro mais popular possível, mas ele estava se sentindo dentro dessa conquista, né? da vida dele. E a gente lançou a marca, e era uma época que óculos para homem tinha muito pouco. Então a gente fez assim, isso é uma coisa interessante de olhar, né? Isso aí está vindo de fora para dentro, né? Você está olhando para o mercado e está dizendo, nossa, tem um pessoal entrando num patamar diferente de vida, porque agora eles vão ter carro, querem se sentir inclusos nesse patamar. Então, vamos lançar uma marca para homens inspirada no automobilismo. Então, o cara tem um Celta, mas ele tem um óculos de fibra de carbono, que a foto de publicidade é um cara num carro de Fórmula 1, sabe? Sim. Tipo assim, bem-vindo ao clube dos apaixonados por carro, uma coisa bem masculina, né? Carro não deixa de ser uma coisa bem máscula ainda e tal, pelo menos no Brasil. E esse foi um ponto muito importante de imagem quando a gente criou a marca. Então, quando a gente chegava nas óticas e apresentava isso realmente tão masculino dessa forma, era um buraco que tinha nas óticas. Então, eles falavam, poxa, preciso dessa marca no meu portfólio de marcas e tal. E outra coisa interessante que a gente fez, a gente montou a empresa a gente não tinha dinheiro, né, na verdade, pensando hoje, eu acho que eu não montaria a empresa. Foi irresponsável. Mas a gente investiu muito pouco e, para quem não sabe, uma coleção de óculos, né, um mostruário de óculos, tem mais ou menos 150 peças, 120 peças e tal. 120 referências, né? E que aí o ótico, né, a ótica escolhe o que é que ela vai comprar para colocar na vitrine e tal, colocar como é que chama? Na loja. No mostruário deles. No mostruário deles, né? Então, tira do meu mostruário para colocar no mostruário deles. No Ramótica, a gente diz que um cliente que compra 20% do seu mostruário é já um bom pedido, né? Sim. Vamos dizer assim. A gente não tinha dinheiro para lançar 120 referências, né? Porque a gente precisava importar da China, ter um pedido mínimo de volume que precisava fazer na China, todo aquele processo. E a gente tinha dinheiro para lançar 9. De 150 para 9 tem uma pequena diferença. Exatamente.
E aí a gente... Vitor não conhecia nada de óculos, né? E eu tava pilhadão em fazer, né? Sim. Então eu convenci ele que era uma boa ideia. Não fui um bom amigo. E aí o que aconteceu é que, com essa limitação, a gente criou uma maneira nova de vender óculos que não existia na época. Usamos um outro problema no mercado, que era o envio, né? Tudo aqui no Brasil é feito por transporte de caminhão, é tudo muito caro, Sedex, todas essas coisas são caras. Então a gente começou, assim, a gente tinha um escritório de 9 metros quadrados, 4.000 óculos, que 9 referências deu 4.000 óculos, pra você ter ideia, de pedido mínimo que a gente tinha que fazer na China e tal, fora estojo, etc. E a gente fez assim, então vamos fazer o seguinte, vamos vender kits. Eu me lembro que era, tipo, não me lembro exatamente o preço, mas vamos dizer que era R$1.000. Então, tipo, era um valor meio que cheio, assim, que o cara recebia a caixa, com as 9 peças dentro, ele não tinha escolha. Ele comprava o kit das 9 peças dentro, o mostruário, né? Mostruário, como é que chama? Tipo o case, display. né? Não, o display. O display, todo o material de vitrine e tal, todo Sim. o entorno da coisa, cartinha de tal, não sei, toda uma coisa assim, como se você comprasse realmente um kit. Uhum. E a entrega era pronta entrega. Então, a gente começou a trabalhar aqui nas cidades mais próximas. Então, o meu representante passava uma vez por semana no escritório, enchia a caçamba do carro de kits. De kit já pronto. E chegava no cliente, mostrava a cartela de produtos, o cliente dizia, mas não posso escolher. Ele falou, mas eu tinha desenhado também os óculos que eu sabia que eram filé, assim, tipo assim, que é altamente vendável. E o cara comprando, o representante entregava a caixa na hora, então ele não tinha o tempo de espera de correio, não tinha todo esse processo. Essa foi uma solução criativa que a gente conseguiu para contornar o problema de não poder ter um mostruário de 120 peças, 150 peças. E foi lindo, né? Porque o estoque da gente baixava todo igual, né? Pô, verdade. Não era tipo assim, porque quando você lança um mostruário, você tem uma peça que o pessoal adora que vende 300. Essa daqui vendeu 5. Aí você fica com os mostruários, né, com o estoque descompensado. E a gente foi crescendo bastante dessa forma. A gente passou um bom tempo dessa forma. Então, acho que essa foi uma coisa que eu me orgulho, assim, essas chavinhas que a gente conseguiu na época. Foi o que permitiu que a gente continuasse, né? A empresa durou 5 anos, mais ou menos. Mas só para você ter ideia, a gente começou dessa forma, a gente terminou a empresa, a gente tinha um escritório de 180 metros quadrados, a gente tinha 6 pessoas na equipe interna, 12 representantes, uma marca feminina, uma marca masculina, cada marca tinha uns 100 peças no mostruário. Então a gente tinha Sim, para robusto. Robusto. E aí depois, né, deu todo um problema do dólar e tal, toda uma problemática aqui no Brasil que fez com que a gente preferisse recuar e na verdade você tem um momento da escolha, né? Tipo, ou você continua e acredita que as coisas vão melhorar e tal, que podia ser, né? Um monte de gente quebrou nessa época e tal. O dólar triplicou, etc. Ou você se sente jovem o suficiente para dizer, não, sabe de uma? Vamos começar outra coisa. E aí foi aí que foi aí que eu virei. Vou fazer óculos na mão. Como é que surgiu isso? Essa ideia? Surgiu da dificuldade justamente porque com esse negócio do dólar e tal, a gente viu que a nossa dependência da fabricação externa, né? A gente falou, preciso pagar fornecedor, estoque e tal. Estoque é um puta problema para todo mundo. E eu falei, se eu fabricar na mão, né? Se eu fabricar de maneira mais artesanal e fazer uma coisa mais luxo, mais exclusiva, né? Sob medida, o óculos não deixa de ser uma órtese, né? Então, ter ele com encaixe perfeito, adaptado bem para a sua visão, para a sua característica física e também a imagem que você quer transmitir, etc. Aí fui estudando um pouco isso e achei que seria um universo legal de trabalhar, um pouco mais luxo. Porque a Feroce não deixava de ser um pouco mais popular também, né? A gente vendia, tinha que vender volume, né, para poder gerar resultado. Sim. Então, foi daí que surgiu essa minha intenção, né? E você tem uma diferença muito grande entre o processo criativo para fazer, por exemplo, para a Feroce e para fazer o óculos sob medida? Completamente. Né? Você consegue falar um pouquinho para a gente aí? Completamente. Justamente por ter... Assim, hoje a Feroce e também na Opal, onde eu trabalho, a nossa criatividade ela é muito podada, né? A gente precisa se adaptar a diversos fatores, né? Fatores de produção, né? De dificuldades técnicas de produzir, ou um fornecedor que não tem equipamento para fazer o que a gente imaginou, etc. Então, a gente precisa adaptar
Sim. a isso, adaptar um preço de compra, né, desse produto, adaptar a moda, que eu acho que é o principal, né? Porque por mais a criatividade dentro da moda, quando você trabalha com marcas que são, como é que chama em português? Seguidoras, não sei se é assim que chama em português. É tipo assim, são marcas que seguem uma tendência. Sim, sim. Não são marcas que criam uma tendência. A gente fala hoje de Balenciaga, desse pessoal, eles criam uma tendência. Então, se o cara disser, a Balenciaga diz, a partir de agora, a caneta é amarela, 1 milhão de outras marcas vão começar a fazer a caneta amarela sem nem saber por quê. Mas é porque a Balenciaga fez a caneta amarela, então a gente vai fazer... Então, a moda, né, prêt-à-porter, né, a moda fast fashion, essas coisas, que é onde a Opal se trabalha, ela é balizada, né, a criatividade ela é balizada, então é um estudo muito mais aprofundado do que a coisa artística de você fazer o óculos sob medida ou um óculos único e tal. Então, eu posso dizer, no meu ateliê, pô, por exemplo, a gente foi passar umas férias em família no Camargue, lá Camargue não, desculpa, como é que chama o lugar, meu Deus? Não esqueci agora. O lugar onde tem as ostras, lá na França e tal. E eu fiz, vou fazer um óculos inspirado na casca da ostra, lá naqueles relevos e tal. Não sei. Então, não tenho o menor compromisso com a venda, com a moda, nada. Simplesmente foi uma inspiração e como é que eu adapto isso aqui, realizo isso aqui no plástico e tal, no acetato, etc. E acabou. Então, hoje, a criatividade feita para o fast fashion, feita para massa, ela é muito podada, né? Tem um ela briefing ali bem restrito. Muito, exato, é muito, muito fechado. Você tem, na verdade, você tem que encontrar o seu pequeno fio de DNA dentro de um parâmetro muito bem definido, que é a moda, que é a imposição do mercado, né? É completamente diferente. A peça única, eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, 24 anos, mais ou menos, uma das primeiras vezes que eu fui para Milão, lá pela Masterclass, eu vi uma frase do Instituto Europeu de Design, que dizia, era italiano, mas dava para entender, né? Que dizia assim, o designer, ele é 1/3 artista, 1/3 engenheiro e 1/3 homem de negócios. E eu fiz, putz, isso é minha profissão. Esse equilíbrio aí é minha profissão. Sim. E eu posso dizer que um designer da Opal, ele é realmente esse equilíbrio. Ele precisa entender do mercado, é um homem de negócio, ele precisa ser engenheiro para encontrar a maneira correta de fazer uma coisa que seja factível, né? E precisa ter o mínimo de um toquezinho artístico para dar o interesse, né, do diferencial do produto. Porque eu vejo também uma dificuldade quando você também não tem um briefing, por menor que seja ali, uma direção. Acho muito difícil também você cria aí, você tem um papel em branco, cria. Você não tem direcionamento nenhum, então você tem que puxar do quê? Sua referência é o quê? Tudo. Qualquer coisa. Exatamente. É diferente como você falou aí desse momento que você viu as ostras e tal. Ali é uma inspiração. Você teve aquela inspiração e você traz aquilo, é seu briefing, pô. Vou fazer um óculos inspirado nisso aqui. Mas a delícia é quando você cria seu briefing, né? Exato. Agora, quando você tem assim, Felipe, eu quero fazer um óculos. Faz qualquer coisa pra mim. Eu não sei exatamente o que eu quero um óculos de Felipe. Exato. É complicado também, né? Então, acho que a balança tem que ter um meio termo aí. Na verdade, eu gosto... Quando eu faço óculos sob medida, eu faço uma espécie de entrevista, né, com a pessoa e vou fazendo um desenho junto e tal, para ir entendendo. E a pessoa realmente, ela, na maioria das vezes, ela não sabe o que ela quer, né? Sim. Ou quer uma coisa que dá vontade de dizer assim, não, vamos parar por aqui, você vai na ótica e compra igual, né? Porque eu quero um óculos preto, né? Você quer um Ray-Ban, querido, compra pronto. Então, nesse caso aí, é uma construção esse briefing, né? Você vai pescando ali nas falas da pessoa, as coisas que incomodam. Eu acho que eu tenho um nariz grande. Então, tá. Aí, quando é mulher, você fala, não, você não tem um nariz grande, mas a gente pode melhorar com os óculos. Então, a gente vai fazendo, né, uma anamnese, uma coisa ali, e vai criando esse briefing. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito mais gostoso quando... Na verdade, a diferença do designer pro artista, né? Na verdade, o artista, ele... Compromisso zero com... Compromisso zero, né? Ele inspiração. Pode se comunicar como ele quiser, né? Ele vai fazer ali a loucura que ele quer. E o designer não, né? A arte é um
um acessório do designer, né? O designer usa a arte, mas não é um artista. Então... Você está falando um pouquinho disso, então o processo criativo, ele se starta no mundo business, no caso, no mundo corporativo de um jeito, e se starta no artesão de uma outra forma, né? Vamos falar primeiro do corporativo, né? Você deu uma palhinha aqui pra gente de como se dá isso, né? Você recebe um briefing da Disney lá, eu tenho que lançar a campanha do personagem tal. Como é que se dá esse processo criativo dentro do mundo corporativo com sua equipe? E depois eu queria que você falasse um pouquinho de como se dá o processo criativo, onde que ele começa, né? Muitas vezes as pessoas acham que o processo criativo nasce de uma ideia, né? E muitas vezes isso pode atrapalhar o produto final, né? O processo criativo no mundo corporativo nasce de um problema, na verdade. Uhum. Ele nasce de uma... quando a gente recebe um briefing, na verdade a gente está recebendo um problema para resolver, né? O designer, ele vende algo que ele não sabe o que é, na verdade. Estou aqui, faço o orçamento para você, vou te fazer uma marca, mas eu não sei como é que vai ser a marca ainda. Eu estou te vendendo uma coisa que eu não sei o que é. Então, no mundo corporativo, tudo vem a partir de um problema que precisa ser solucionado. Então, como eu dei o exemplo ali, o problema de eu não ter dinheiro para fazer um mostruário de 150 peças, vou ter que criar uma maneira de fazer a venda de meu produto de outra maneira. Então, a grande diferença para mim é essa. Quando você fala do outro lado, né, do lado mais artístico, não é resolução de problema, é uma proposição. Então, eu vou propor, vou aqui viajar aqui, mas do meu lado, né, eu vou fazer um óculos que tem três lentes. É completamente artístico, ele não é funcional, não tem por que fazer isso, mas é uma proposição, é uma provocação. Grandes marcas se dão ao luxo de fazer isso, né? De provocar. A gente falou da Balenciaga outro dia, falando que a Balenciaga lançou um bracelete que é uma fita... Durex. Um Durex, uma fita crepe. Durex da Europa é camisinha. Ô, pessoal da Europa, se estiver assistindo a gente... Tem alguém da França me assistindo. Não é Durex. Aqui é Scotch, né? Fita colante. Então, esses são os atores, né, que provocam. E os artistas, todo artista ele faz essas provocações, né? A criatividade... Eu vi uma vez um cara falando que eu achei super bacana como ele falou, porque todo ser humano ele nasce criativo e o mundo, a vida, os problemas vão fazendo com que a gente vá se moldando, né? Perdendo a criatividade. E o exercício é justamente tentar continuar a ser como a gente era como criança, né? Sim, sim. Quando eu vejo minha filha hoje brincando ali, viajando, fazendo umas... Minha filha outro dia me chamou para jogar futebola. Eu achei sensacional. Por que a gente chama de futebol? Não sei, futebola realmente. Né? E aí eu me lembrei quando eu li Menino Maluquinho. Não sei se vocês são mais novos que eu, não sei se vocês lembram. Eu não assisti. O Menino Maluquinho, eu assisti, tá vendo? Eu li, tá? Não, já peguei mais filme. O Menino Maluquinho, ele falava justamente isso. Por que se chama cadeira e não sentadeira, né? Por que realmente, né? É muito melhor sentadeira, cara. Então a criança ela tem uma criatividade nata, né? A criatividade de estar desbravando, né? De estar olhando a tela em branco e viajando. Né? A tela não, o flip chart. O flip chart em branco. E a gente já vai, né? Olha que eu brinquei aqui, tipo, na minha imaturidade de 28, 29 anos, sei lá, que eu tinha na época quando eu montei minha empresa, de lançar uma marca com 9 peças e tal. Não sei se eu faria isso hoje. Aliás, eu tenho uma resposta, eu não faria isso hoje. Sabe, tipo... Mas se eu tivesse me podado naquela época, eu não tinha feito toda essa história. Isso é verdade. Que foi super bacana, super construtiva. Então, muitas vezes a gente diz, isso não vai dar certo, não vou fazer, sabe, tipo... E eu acho que o exercício é o contrário, é dizer, eu quero fazer isso, mas vamos pensar agora nas alternativas criativas para fazer isso aqui dar certo. E você falando do ambiente corporativo, como é que você lidera? Porque assim, você lidera um time
de criativos, né? Um inferno. Lá em Lyon. Então, como é que você trabalha a questão do ambiente para que o ambiente ele seja um ambiente propício e que todos se sintam à vontade em colaborar de determinada maneira para aquela criatividade? Porque a criatividade do indivíduo é uma coisa, a criatividade do time para chegar num lugar comum é outra, completamente diferente. A minha vantagem é que a Opal tem 17 marcas. Das 17, 16, 15 ou 14, uma coisa assim. Meu time é que desenha. As outras são o que a gente chama de segundo par, que é um óculos bem baratinho, que a gente compra meio que o que o fornecedor tem de pronto. E tal. Eu tenho uma equipe de 5 designers, a gente divide essas marcas entre os 5. Então, cada um é responsável. Então, por exemplo, eu tenho uma menina lá que é responsável pela coleção da Barbie, das princesas da Disney, que é mais? Star Wars e Vingadores. Sim. Que a gente trabalha com tem um monte de marca para criança. A Opal especializada foi conhecida pela parte de óculos de criança, óculos infantil. Então, ela tem uma autonomia criativa dentro dessas marcas, assim como cada um deles que tem suas marcas, né? Eles têm alguma autonomia de criação dessas marcas, e eu estou ali como uma espécie de validador, usando todo o meu background de experiência, de técnica, de mercado, de números, etc. Eu faço a parte que é chata do processo. Então, às vezes, a pessoa vem com uma história e tal, isso aqui, esse detalhe é inspirado nisso, inspirado naquilo, e eu tenho que ser o advogado do diabo de dizer, olha, não tô vendo isso, sabe? Tipo, queria te lembrar que seu óculos não vai vir com um livro do lado explicando isso tudo aí. Ou a pessoa percebe ou não serve de nada você fazer. Mas, como você falou, são 5 cabeças criativas que eu preciso tentar balancear. Cada uma tem uma personalidade, um jeito completamente diferente de criar. Eu tenho um que é extremamente eficiente. Aquele cara que é capaz de desenhar não sei quantos e tal. Quebra muita cabeça, não. Se inspira aqui, se inspira ali, junta essa tendência com essa, acabou. Aí eu tenho outra que vai criar uma história longa. Tem um outro que... Isso aqui é inspirado no movimento artístico de 1940. O cara viaja longe. Acho massa, são diferentes. Sim. E é importante isso. É também. importante. Mas, por exemplo, a maneira com que a gente se organizou para trabalhar, de cada um ter essa independência, nesse caso eu acho que é indispensável, porque ia haver uma guerra todos os dias ali. Porque imagina que esse cara que é eficiente, junto com o da movimento artístico 1940, como é que eu ia equilibrar essas duas ideias sem ofender, entre aspas, nenhum dos lados. Ou podar, né, a criatividade. Ou podar a criatividade de um dos lados, sabe? Sem tomar partido, né? Mas às vezes, tipo, é das duas formas. Às vezes eu tô ali empinando a pipa com um ali, puxando para baixo. E às vezes tem um outro que eu falo assim, pô, vá um pouquinho mais longe aí, que foi muito raso aí o que você fez, né? Tipo assim, então é um malabarismo. Sim. E a gente tem todo um suporte, na verdade, na empresa de número, né? A gente já tem muitas coleções e tal, tipo, o verde turquesa não vendeu bem para a coleção dos meninos de Star Wars. Então a gente não vai fazer outro verde turquesa. Sim. Aí, quando o designer quer muito, insiste, não, mas esse daqui ele não vendeu, não é por causa do verde, é porque esse detalhe aqui, aí tem que ficar aquela, né? Sim. Mas tem uma hora que a democracia acaba e eu que digo, é assim que vai fazer, acabou. Acho que é o lado, digamos assim, tem o ônus e o bônus da liderança, né? Esse talvez seja um lado do ônus, né? De ter que tomar decisões difíceis em determinados momentos. Mas você citou uma coisa interessante, né? Se todo mundo souber aonde chegar, no final das contas, o produto final que precisa ter de alguma maneira ali, pelo menos a essência do produto tá ali, eu acho que fica mais fácil conduzir todo mundo e orientar até para chegar lá, mesmo com perfis e características diferentes. Né? Eu brinco que todo designer tem que ser, todo designer na Opal, nesse contexto, vamos dizer assim, tem que ser comercial, né? A gente tá ali para vender óculos. É aquele tripé que você falou, né? Tem que pensar Exatamente. como homem de negócio também. Tem que pensar como homem de negócio. Aquele tripé é realmente o equilíbrio perfeito, né? Porque se você faz uma coisa muito técnica, você vira um engenheiro, e desculpe os engenheiros, mas vocês fazem um monte de coisa feia. Se a gente for pensar só engenheiro construindo, vai ser um monte de coisa quadrada, vai ser Berlim, né? Funcional, Berlim que é assim, né? O mundo da simetria. Exato. Eu me lembro que teve uma fábrica de óculos que eu trabalhei, ele fez assim, Felipe, você pode fazer o que você quiser, portanto que seja preto, porque senão eu preciso mudar tudo ali. Posso fazer o que eu quiser? Mas
Se você for muito artista, você vai fazer delírios ali, não vai ser algo comercial, não vai ser algo adaptado ao mercado, etc. E se você não tiver o abraço comercial, você também não sabe o que vende. Agora, se você for muito comercial também, você vai ser um copiador, né? Toda vez que eu ouço muito minha equipe comercial, eu me pego fazendo a mesma coisa que já está no mercado. Só que quando a gente desenha um produto, ele vai ser lançado um ano depois. A capacidade do comercial de se projetar, assim que fala em português, se projetar, em francês é assim, e se projetar daqui a um ano é zero. Ele olha ali na vitrine, aquele negócio, a grama do vizinho, mas ele olha ali e fala assim, pô, aqui, ó, isso aqui, Felipe, esse aqui tá bombando, eu quero uma coisa igual a essa aqui. Você vai, tá, não vou fazer igual, cara. Tipo, preciso, né? A gente precisa entender por que tá bombando, por causa disso, por causa daquilo e tal. E já aconteceu de você ter que podar uma ideia que você achou fantástica, mas você falou assim, é ótimo, mas não vai vender. Várias vezes. Várias vezes. Já demiti gente, cara, você não é parar o pau. Se você é muito... Você tem uma coisa muito legal, mas você não conseguiu se adaptar a esse enquadramento, eu não sei como chama. O espírito da empresa, né? Qual que é a missão da empresa, o espírito Exato, da a empresa. missão da coisa, né? Por falta de experiência dele, é um cara mais novo e tal, mas ele não conseguiu se adaptar a um perímetro que a gente trabalha, a um limite da coisa. Então, tem uma hora que precisa tomar decisões que são chatas, mas tem gente que não vai se adaptar a isso e eu não quero que o cara perca a essência dele também, senão ele vai ser um robô ali, né? Então, mas várias vezes eu preciso dizer, olha, adorei, vejo a tendência que você está enxergando, mas a gente precisa ir um pouquinho mais devagar, sabe? Sim. Precisa... Porque tem isso também, né? Vou dar um exemplo bobo de novo. A Balenciaga lançou isso aqui amarelo. Não vai ser a marca daqui que vai lançar logo o amarelo. Vai ter um monte de marca antes que precisa lançar o amarelo. A gente não vai seguir a Balenciaga. A gente vai seguir, talvez... Vou dizer, só para dar um exemplo, tá? Eu vou seguir a Zara, sei lá. Sabe, tipo assim, que ela vem muitos degraus abaixo. Já está mais acessível para mais gente. Mais consolidado. Entendi. Virou realmente... Deixou de ser uma tendência de moda para ser moda. Está aqui, está presente. Sim. Sabe? Então, várias vezes eu tive que fazer isso. É chato, dá vontade de fazer no meu ateliê, sabe? Quando eu fazia, a gente faz lá em casa. Eu imaginei isso, né? Você podou o cara porque o cara não tinha essa veia tão comercial, mas é perfeito para um artesão, né? Eu tive... Eu brinco com esse óculos aqui da minha tatuagem. O pessoal não tá dando para ver, mas... Será que não consegue mostrar assim? Acho que não vai aparecer, não. Qualquer coisa depois eu mando a foto aí. Certo. Foi o óculos que ganhou o prêmio lá do... É isso que eu ia perguntar para você, falar um pouquinho dos prêmios que você já conquistou, né? Não só as indicações, mas os prêmios que você conquistou, né? Recentemente. Eu ganhei agora lá no Salão de Londres, né? Chama Love Eyewear. Tem o Salão de Londres e tem o prêmio do salão, né? Geralmente é assim que acontece. E esse é legal que era o único salão do mundo que você não precisa ser expositor do salão para poder participar do prêmio, né? Você pode mandar... Então tem muita concorrência, todo mundo, grandes marcas, pequenos artesãos e tal. Todo mundo manda suas peças para essa avaliação. E eu ganhei na categoria de óculos de luxo e óculos masculino do ano. E foi com esse óculos aqui. Esse óculos foi exatamente o que você falou. Na Opal a gente tinha uma brincadeira de dizer que óculos de ponte dupla é aqueles óculos que tem aquela barra em cima, assim, sabe? Tipo um aviador, as coisas mais antigas, assim. Que óculos de ponte dupla não vende. Toda vez que a gente lançou um óculos de ponte dupla, ele não vendia. E aí eu, de sacanagem, no ateliê, eu falei assim, vou fazer um óculos para eu usar com a ponte tripla. De duas, eu fiz 3 pontes. Não tem, nenhum óculos tem 3 pontes, vamos dizer assim. Então eu criei um óculos de 3 pontes, fabriquei e tal, passei a usar. E depois eu tatuei, porque virou o óculos mais importante da minha vida, que foi o óculos que eu vi minha filha nascer, né? Então eu falei, esse aqui eu quero guardar para sempre e tal. Mas foi essa provocação de assim, pô... Comercialmente, ninguém acredita nisso aqui. Vou fazer no meu ateliê e tal. E agora ele ganhou como óculos masculino do ano, né? É incrível isso. Eu mostrei pra minha equipe. Eu acho que vende óculos de ponte dupla, tripla. É só pra ser bonito esse negócio. Foi legal que deu um monte de história, né? Esse óculos. Né? Mas, falando dos prêmios, eu tive o privilégio de ser o primeiro designer brasileiro nominado ao Silmodor, lá, aquele de Paris. Mas foi com óculos da Opal, da marca Demetz, marca esportiva. Era um óculos de proteção para jogo de basquete, essas coisas.
Foi um óculos que demorou 3 anos para ser, Nossa, pra ser caraca. projetado e fabricado e para ser lançado. Porque é um óculos que não tem haste, né? Ele é preso com uma fita e tal. Mas demorou o processo criativo dele ou foi o processo... Gostaria muito de ter 3 anos para criar alguma coisa. Não. O processo criativo durou 2 meses, sei lá, menos. Trocas com o fornecedor, né? Densidade da borracha que não tá boa, faz teste, aí bota nos laboratórios de teste, aí dá uma bolada no manequim, vê o que deu, a lente pulou fora, tem que mudar o canal. Vai um processo muito longo. Sim. E depois tem um investimento muito alto de moldes e tal, né? O molde desse óculos é uma obra de arte, assim. Eu falei, o dia que o molde parar de funcionar, eu queria botar na minha parede. Tem um monte de gaveta, um monte de coisa. E aí ele foi finalista, né, do Simodó, fui nominado ao Simodó. Infelizmente não ganhei. Mas já é uma coisa muito distante, né? O primeiro brasileiro nomeado. Primeiro que eu fui o primeiro brasileiro. Segundo que, para quem saiu aqui de Lauro de Freitas, a primeira vez que eu visitei o Salão de Paris e tal, que o dono daqui da fábrica me levava e tal, mas era muito distante, assim, sabe? Como, sei lá, grosso modo, é como você assistir um show de uma banda aí que vocês... do Foo Fighters, e você dizer, um dia eu vou ser guitarrista do Foo Fighters, sabe? Tipo, você nem pensa nisso, sabe? Sim. Era muito distante, assim. Meio irreal, né? Muito distante. E aí depois, eu fui nominado depois para o Salão de Dubai, né? Chama Vision Plus, lá com o mesmo óculos. Mas aí, de novo, esses 2 salões são salões que a gente precisa ser expositor para poder enviar os produtos e tal. E aí depois no Salão de Londres eu mandei meus próprios produtos do ateliê e aí eu ganhei. Eu falei, pô, Paulo, posso mandar os meus agora. Os meus é que ganham. Você concorreu em quantas categorias nesse de Londres? Foi a primeira vez que uma marca ou designer, né, concorre em 5 categorias ao mesmo tempo. Tinham 12 categorias e eu fui finalista em 5. Nossa, fantástico. Foi bem legal. Aí foi por isso que eu fiz, dessa vez eu vou. Eu corro o risco de dizer equivocadamente que você foi o designer mais premiado desse salão, não? Ou desse ano, sim, que eu acho que foi o único que ganhei 2. No mundo. Desse salão. Desse salão. Esse salão eu não fui o primeiro brasileiro a ganhar. Tem uma amiga minha, a Érida, que tem uma marca chamada Otro, que ela ganhou 2 vezes, em 2 anos diferentes. Ganhou um ano, depois ganhou outro ano. Óculos feminino. Ela faz uns óculos bem bacanas lá em São Paulo. Não é em São Paulo, não. Ela fabrica em Minas. Mas é a primeira vez que ganhei na mesma edição. Eu ganhei 2, eu brinquei com ela, empatei com você, mas em uma edição. E ela estava concorrendo, ela era finalista também lá Ela me mandou uma mensagem, fez, Felipe, se eu ganhar, que ela não foi pro... Se eu ganhar, você sobe lá. E fez assim, só depois que eu ganhar alguma coisa. Eu subi pros outros. Eu imagino a felicidade, né, de pegar um prêmio desse, porque quando você começou, você é formado em design. Sim. Você entrou nessa carreira pensando em fazer design de óculos? Não, completamente de paraquedas. E chegou... Eu pensava que ia desenhar carro, porque a Ford estava bombando. É verdade. A Ford estava bombando. Na época, eu fui estagiário de um cara genial, que chama Manuel Bandeira. Era um designer que ganhou muitos prêmios no mundo todo também. O cara, mas designer geral, ele, né? Tipo assim, fazia mobiliário, fazia... Fui estagiário dele, era um gênio, cara. Flutuava, assim, sabe? Tipo, sabe? E na época ele queria fazer uma sandália. Essa é uma história interessante. Ele queria fazer uma sandália... Pronto, ele criou o briefing dele. Sim. Ele queria fazer uma sandália que não fizesse aquele efeito ventosa e nem entrasse areia. Quando a gente andasse na areia da praia, sabe? Não fizesse aquele efeito ventosa. E a sandália tinha uma base, assim, ó. Sabe? Tipo assim, como se fosse... Imagina uma Havaiana, mas que tem uma base, assim, ao redor. Pra a areia não subir. Tinha toda uma... Ela tinha uma curva, assim, na frente, uma curva atrás, pra poder você não fazer assim e subir, não sei o quê. Aí ele fez, vamos projetar essa sandália. E aí depois a gente tenta vender essa sandália para uma empresa para produzir. E aí a gente passou um tempão, sei lá, uns 6 meses, eu fazendo protótipo em EVA dessa sandália. O escritório dele ficava perto da praia, então eu fazia o protótipo, a gente ia para a praia, andava. Não, tá bom, vamos voltar. Fazia, cortava de novo. Foi um processo bem, bem legal.
No final a gente fez uma sandália que tinha um veio, assim, a água passava no meio, e aí não fazia a ventosa, né? Tinha umas mensagens, então o cara deixava mensagens positivas na areia. Tinha toda uma viagem dele, Legal. assim. E aí, do nada, não lembro qual era a marca, meu Deus. Não sei se foi Adidas, não sei. Lançou uma sandália que chamava Rio. E o slogan era sandália para andar na areia. Nossa. Cara. Antes da gente finalizar o projeto, né? O projeto estava finalizando, assim, a gente estava fazendo modelagem 3D da sandália e tal. Ele chegou lá e com um jornal, sou velho, não foi no Instagram que ele viu, foi no jornal. Ele botou o jornal na mesa e fez assim, temos que abandonar nosso projeto agora. Aí eu, estagiário, né, sei lá, tinha 18 anos, eu falei, não, cara, 18 não, tinha mais, 21, sei lá. Não, cara, a gente tem que fazer e tal, que legal, né? Ele fez Feelings, ele me chamava de Feelings. 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 Vou te explicar uma coisa que você vai aprender. As ideias não são nossas. Nós somos como antenas. As ideias estão no ar. Um vai transmitindo para o outro. Alguns têm antena, a cabeça mais aberta para captar, e outros com a cabeça mais aberta para mandar ideias. Quem ganha é quem executa a ideia mais rápido. Não quem tem as ideias. Não quem... A gente demorou muito para executar essa ideia. Eu captei essa ideia e uma outra pessoa em outro lugar captou também. E essa outra pessoa foi mais rápida que a gente. Fiquei puto, mas entendi a mensagem. Então, hoje em dia, tem que botar rápido as ideias. Mas... E aí, a gente abandonou o projeto assim mesmo. Mas foi... O que a gente estava dizendo, né? Foi um aprendizado. Né? Tipo... E aí, depois disso aí, como é que caiu? Sim, aí eu achei que ia trabalhar com calçados, né? Estudei um pouco de calçados, fui para Paraíba, que é um polo de calçados, estudei calçados e tal. O Brasil é forte em calçados e tal. Terminei a faculdade, tava sem saber o que eu ia fazer, se eu ia mudar para Paraíba, eu tinha uma namorada lá na época e tal, que era designer também, mais nova que eu, então ela ainda estudava, então eu vou para lá, trabalho com calçados, sei lá, né? Vou fazer uma coisa nesse sentido. E aí uma amiga minha falou, tem uma empresa de óculos. Eu queria trabalhar na Ford também, mas eu não falava inglês na época. Desculpe, pai e mãe, eu realmente não dei valor ao curso que vocês pagaram para minha vida toda. Aprendi inglês depois de velho. Eu já estava na Masterclass. E aí essa amiga minha fez, tem uma fábrica de óculos procurando um designer, lá em Lauro de Freitas. Aí eu falei, vou mandar o currículo. Né? Quando chegou lá, mandei o currículo e tal, me chamaram. Aí chegou na entrevista, ela começou a entrevistar e tal, e na verdade eles estavam procurando um designer para a parte gráfica, né? Para a parte de merchandising, marketing deles. Né? E eu cheguei lá dizendo, quero desenhar óculos e tal. Aí ela fez, não, a gente na verdade nem tem setor de... Olha o tamanho, a empresa já era enorme e não tinha um setor de design, na verdade. Eles pegavam óculos pronto, faziam uma adaptaçãozinha, tinha um pessoal lá que... Aí a dona da empresa... fez, mas vamos pensar e tal, não sei o quê. Aí eu saí de lá puto, porra, né, tipo, primeiro que não tinha outro concorrente, né, que ninguém achou que, ninguém se inscreveu para uma vaga de design de óculos que não tinha, na verdade. E aí eu me lembro que cheguei em casa e fiz um sketch assim de óculos bonitão e tal, colori no Photoshop, fiz um negócio bem apresentável, imprimi em A3, tá? Aprendam isso, pessoas mais novas também, não se esforçam muito. Nunca fizeram prova em mimeógrafo. Pois é. Não, mas mostrou a vontade, saca? Tipo assim, eu cheguei lá na portaria, entreguei um envelope assim, e botei uma cartinha, quero muito essa oportunidade, uma coisa assim. E aí ele entregou para ela, no outro dia me ligou, fez assim, olha, eu recebi seu desenho e tal, vamos tentar, a gente não tava pensando nisso e tal, mas você tem que aprender a falar inglês, viu? Porque a gente vai viajar para Milão, para as feiras e tal. Não se preocupe. Isso aí eu já quase sei. Sabe? Eu contratei um professor particular. Professor particular muito bom. Não lembro o nome dele agora, mas o cara era muito bom. Porque o cara olhou assim e fez assim... Cara, você realmente não é muito de estudar, né? Não era do livro e tal. Não era. Mas eu sempre gostei muito de música, né? E aí ele levava para as aulas, a gente fazia uma aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, sei lá. Fiz durante uns 4 meses. E ele só levava música. Então a gente... As músicas lá, pegava as músicas, a gente ia traduzindo a música, ele ficava me explicando as sentenças e tal, não sei o quê. E aí fui me desenrolando. Depois fiquei
treinei muito com chinês, então hoje eu falo inglês de chinês. E aí foi assim que eu entrei no ramo óptico, completamente de paraquedas, e me apaixonei completamente, porque é o melhor produto do mundo, o óculos. É o único produto onde a moda e a saúde são tão casados, assim. Não existe nenhum outro produto onde moda e saúde são tão bem alinhados. Verdade. Pode pensar aí, já pensei durante 20 anos e não achei. E é um dos poucos acessórios do homem, né? A mulher não, a mulher ainda tem vários outros acessórios, né? O homem é basicamente relógio. Cara, é óculos, o único acessório, vamos dizer assim, se a gente pode chamar assim, que é uma órtese também, né? Que que está ligado à saúde, né? É o único acessório que a gente usa no centro do nosso rosto, né? Que diz que os olhos são a janela da alma, né? Eu digo que os olhos são a alma, né? A janela é o óculos, né? Para fazer a moldura da coisa. E olha como a gente ainda não dá a mesma importância que a mulher dá a um sapato, a uma bolsa. Né? É verdade. Eu acho que isso vem ganhando muito espaço, mas a tecnologia com as lentes vem barateando também algumas coisas, porque a lente é muito cara ainda no Brasil. Mas é o único produto que tem toda essa... Aí tem uma ligação com a tradição, tem essa coisa da fabricação ainda muito artesanal, porque um óculos de acetato, por mais que ele seja industrial, ele tem muita parte do processo de fabricação que é manual. Né? Colocar esses pinozinhos e tal, isso não é máquina que faz. Para quem não sabe, eu tenho um óculos de Felipe Diniz, né? Ganhei. Esse óculos aqui, ele foi o melhor óculos que eu já vesti na minha vida, sem sombra de dúvida. Porque ele foi feito... Não dá nem para convencer os outros. Mas ele se adapta exatamente ao rosto da pessoa, né? O conforto, ele é absoluto. Né? Às vezes eu esqueço que eu tô com um óculos na mão, né? Ou no rosto. É porque o óculos industrial, ele tem alguns padrões industriais, né? Então, o ângulo aqui da plaqueta, tem uma fresa que faz sempre com o mesmo ângulo. Tá? Então, se você tem o nariz mais aberto, mais fechado, etc., o seu nariz tem que se adaptar a esse... Sim. É como se fosse, vamos lá, se você parar para pensar numa mesa ou numa cadeira, elas têm alturas meio padrão do mercado, né? Então, se você tiver 1,90 m, a cadeira vai ser pequena para você. Então, se você tiver uma cadeira sob medida, a cadeira vai ser mais alta. Ou a cadeira que ajuste, né? A cadeira vai ser mais alta, a mesa vai ser mais alta, etc. E quando a gente compra óculos na ótica, ele é um óculos padrão. Ele é industrial, ele é estudado para abranger o máximo possível de perfis, mas europeus, né? Sim. A Opal tem uma enorme dificuldade. No começo, quando eu fui contratado, foi justamente para solucionar esse problema. A gente queria exportar mais, mas o caucasiano, o francês e tal, ele tem um rosto muito fino, é muito... Eu brinco de que é cara de peixe, né? O rosto é bem alongado. E quando você vai, por exemplo, pega aqui o peruano, né? O pessoal mais indígena, o negro e tal, mais achatado, você tem menos septo nasal, você tem várias mudanças no tamanho, da morfologia, etc., que mudam completamente. Então, eles não conseguiam. Óculos que a gente faz no pau é quase o tamanho de criança aqui, às vezes, sabe? Tipo, no Brasil. O tamanho de adulto lá é para uma criança. Dá para uma criança aqui. Então, essa é uma das vantagens, né, de fazer o óculos sob medida, que é sob medida, né? E vale a pena o investimento. Vale a pena muito o investimento. Né? Eu espero que todo mundo pense assim. Eu tô esperando o próximo óculos chegar. Esse aqui eu uso basicamente... Ele tem grau, mas ele é óculos de escuro também, solar. E eu tô aguardando o óculos... Mas ele é muito careta, grupo. Tentei propor umas coisas mais revolucionárias. Não. Qual foi o pedido mais louco que chegou para você, assim, de óculos? Sem dúvida nenhuma, os óculos mais loucos que eu já fiz foi o de Chantal, né? Chantal é uma amiga minha, que é a minha maior colecionadora de óculos. Ela é a maior colecionadora de óculos do Brasil hoje. Ela tem mais de 3 mil óculos. Nossa, com o grau dela, na casa dela. A casa dela, você entra, o closet dela é uma ótica, tipo assim... Você anda, aí tem assim, essa aqui é minha coleção Felipe Diniz, isso aqui, sabe? Tipo, eu já fiz 10, 12 óculos pra ela. E ela sempre vem com né, ela liga pra mim e faz... Fi, eu quero plumas. Aí eu tenho que me virar e fazer óculos que tenham plumas dentro. Eu vou pro casamento de meu irmão e meu vestido é amarelo e eu não consigo achar um óculos amarelo. Vamos fazer um óculos amarelo, digital.
Então ela me passa uns briefings assim, a gente senta junto, fica... E a gente, na verdade, a gente tem um equilíbrio. Às vezes ela vem com a ideia, e aí eu faço e tal, dou meu toque. E às vezes sou eu que quero fazer uma coisa meio doida. Sim. E eu sei que ninguém mais vai usar, a não ser ela. Então, eu fiz, tô com um óculos aqui que eu fiz. Super exclusivo, né? Ela tem uma marca de chocolate que chama Gold Co. Que são chocolates sensacionais, eles são zero açúcar, zero tudo. Aquele chocolate que você pode comer e não fica gordo. E eles têm umas barras de chocolate, assim, que são triângulos, assim, uns diamantes, assim, é bem bonito. Sim. Assim. E aí eu fiz, eu vou fazer um óculos inspirado no chocolate dela. Então eu fiz um óculos que a frente é com a cor do chocolate. E a textura da barra da dele. barra de chocolate dela, com as hastes da cor da loja e tal. E eu dei de presente pra ela. Tem no meu Instagram um videozinho com esse óculos. Aí ela ficou doida e tal. Então a gente tem uma relação muito bacana, assim, Mas tem outras coisas também, tipo... eu tô fazendo agora, eu não consegui trazer. Eu tava fazendo um óculos com cabelo dentro. O meu cabelo dentro do... E é um óculos, de novo, uma provocação, porque... Na verdade, eu tenho clientes, mulheres, que dizem assim, mas eu queria uma cor de acetato que combinasse com a cor do meu cabelo. Toda vez que tem esse negócio, né? Combinar com o cabelo. Mas não combina com tudo, tem que combinar com o meu cabelo, né? Eu falei, vou fazer um óculos com o seu cabelo. Então, o acetato, na verdade, são duas placas, a gente faz como se fosse um sanduíche com o cabelo no meio. Sim. E eu corto e vai ficar da cor do cabelo. E aí, a provocação, a ideia interessante é que quando eu comecei a falar dessa ideia, né, para as pessoas e tal, eu não consegui terminar para trazer aqui para a feira esse ano. Mas muitas pessoas acham nojento, né? O cabelo e tal. Mas é o meu cabelo, eu vou usar. Tipo, já tá aqui, né? Eu uso ele todo dia. E é engraçado. E tem outros que acham genial. Faz, eu queria botar com o cabelo do meu filhinho, né? Que a gente corta aquela primeira mechinha e tal. Eu queria fazer um com o cabelo do meu filhinho. Eu acho muito legal, sabe? Ficar fazendo essas provocações, assim, sabe? Tipo, para poder ver a reação das pessoas, assim, inspira para mim, sabe? Essas coisas. Como é que é você ser hoje, Felipe? Estamos caminhando mais para o final do papo, mas antes eu queria também ouvir um pouquinho como é... Você, antes de ir para a França, você tinha um status X aqui no ramo, né? Óptico. Como é você hoje ser essa referência para tantos outros designers, né? Principalmente dentro do ramo óptico? Como é que você tem lidado com isso, né? Porque imagino que a primeira vez que você voltou para o Brasil, você talvez não tivesse ainda a noção do impacto que você estava gerando, né? Pelas suas nomeações aos concursos que você estava concorrendo, etc. E tal. Como é que você lida com isso hoje na sua realidade, no seu dia a dia? Eu tento ser mais aberto possível, assim, sabe? Tipo assim, eu não sou desses de ficar guardando conhecimento e tal. Eu acho que eu fui conquistando meu espaço, batalhei muito, tive muito sacrifício, tenho ainda, né? Quando a gente para pensar assim, eu tenho 2 empregos hoje, né? Vamos dizer assim, tipo... mas eu procuro usar essas portas que eu abri para tentar plantar alguma coisa aqui, né? Para poder a gente crescer aqui, porque adoro morar na França, mas não foi uma escolha, assim, tipo, sair do Brasil. Foi uma necessidade, sabe? Tipo assim, hoje eu tenho uma filha de quase 3 anos, é difícil ficar longe de meus pais, né? Não ver eles convivendo com os avós, minha filha convivendo com os avós. Tudo isso por um propósito, né? Para continuar conquistando meu espaço lá e financeiramente também, né? Mas também está construindo alguma coisa aqui para um futuro, né? Para um futuro não só meu, mas do mercado como um todo. Depois que eu vim para cá, por exemplo, criou-se um termo, depois que eu vim para cá no ano passado, depois da nomeação e tal, as pessoas passaram a ter consciência que é possível fazer óculos sob medida e tal. Já existia, tem 2 pessoas que fazem aqui no Brasil, uma já tem mais tempo, a outra começou há menos tempo, a Gil Pachá, ela entrou em contato comigo, me perguntava algumas coisas, eu ajudava ela, mas as pessoas nem sabem, né? A grande maioria nem sabe que é possível fazer um óculos sob medida e tal, como um alfaiate, né? Então criou-se o termo alfaiataria eyewear, que o Sergião Óptico, que é um amigo meu, jornalista do meio, influenciador do meio, criou, que justamente as pessoas estão começando eu vou lançar um curso agora também, nesse ano, em julho,
Então eu espero que esse podcast vá antes de julho. Eu vou lançar um curso em julho de fabricação de óculos artesanal e tal, justamente para motivar esse pessoal. Agora, lá em São Paulo, eu vou participar de mesa redonda com estudantes, vou participar de um outro podcast também para poder falar um pouco mais sobre isso. Então, tentar realmente dar uma sacudida e eu brinco com o pessoal daqui, eu falo, me usem, né? Tipo, porque eu tô num local privilegiado, né? De informações, eu sei as coisas na frente, né? Dos outros, né? Por causa das tendências, das coisas. E eu procuro compartilhar ao máximo, não tenho essa frescura, essa vaidade. Bem legal. Eu acho que a vaidade a gente sempre tem, porque é legal. Quando eu ganhei o prêmio lá, até fiz um vídeo, tipo, faça um filme, né? Tudo que você fez, tudo que você batalhou pra chegar ali e tal. Mas o importante é que você não se fechar, sacou? Tipo, não, vamos lá, vamos... Não, e essa decisão que você tomou lá atrás de mandar a cartinha lá pro senhorzinho lá no sul da França, essa decisão tá tendo um impacto gigantesco no mercado brasileiro hoje. Mas é muito doido isso. Você está movimentando um mercado que não existia, né? Existia muito pouco, muito pequeno, ninguém conhecia, assim. Ficar criando esse network, né? Criando abrindo portas, criando oportunidades. Tem uma expressão, um ditado, né? Que diz que a gente está a 7 pessoas de distância de qualquer um no mundo. Isso é verdade, é incrível isso. Quando eu descobri isso... E eu tive algumas pessoas que eu conheci, tipo assim, por exemplo, a Mena Barreto, não sei se vocês conhecem, uma artista plástica fantástica, minha artista plástica favorita depois de Salvador Dalí. É uma brasileira, e ela faz uns quadros, hoje já faz umas esculturas também. Na época, eu fiz, essa mulher é fantástica. Ela é a única brasileira que tem um quadro na coleção da Rainha Elizabeth, né, no Palácio de Buckingham, tem um quadro dela lá e tal. É a única brasileira que tem, a primeira e única e tal. A primeira, não sei se é a única hoje em dia, mas acho que é. Eu fiz, vou mandar um e-mail pra ela. E aí mandei um e-mail pra ela, sou seu fã e tal. Ela me recebeu na casa dela, cara. Não mandem um monte de e-mail pra mim na casa dela. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas olha como as pessoas não estão tão longe como a gente acha, sabe? E se a gente fizer a minha brincadeira dos 7? Sim. Eu quero conhecer a Rainha Elizabeth. Vamos lá. Agora não, que ela morreu. Mas... agora não. Demorei, né? Demorei 150 anos e ela morreu. Mas, vamos lá. Conheço Mena Barreto, que conhece o empresário dela. Sim. Né? O Merchand. Como é que chama? Merchand, né? O Marchand, sei lá. Você está perguntando para mim se eu sei falar em francês. Eu não sei. O empresário dela. Que conhece o cara que é o comprador das obras de arte, o avaliador e tal, do Palácio de Buckingham. Que conhece a rainha. Eu tô só a 4 pessoas da rainha. Você entendeu? Assim, lógico que a gente tá falando de forma mais... Se a gente tentar, se a gente... né, provocar essas aberturas de porta, né? Essas aberturas de porta, manda um e-mail. Agora, vou mandar aqui. Eu tô falando aqui em primeira mão. Aqui. Em junho... Então agora o podcast tem que ir antes de junho. Irá. Eu vou pro show do Green Day. Estou botando aqui registrado. Sim. Eu sou fãzão do Green Day, na minha época de rock and roll e tal. Ainda é a única banda de pessoas vivas que eu posso conhecer. Mas eu vou encher o saco dos caras. Você vai ver. Eu vou fazer um óculos pro Billy Joe e eu vou entregar para ele lá em Lyon. O show vai acontecer lá em Lyon. Você vai ver se eu vou chegar lá. Eu vou encher o saco. Queremos fotos e vídeos. Exatamente. Tá aqui já registrado aqui que eu falei antes sobre isso. Eu vou falar com a produção, vou tentar, sabe? Vou tentar falar com a produção e tal, queria conhecer. Sabe? Eu quase consegui com o Mick Jagger, porque a coleção dos Rolling Stones foi eu que desenhei lá no Pau. Os óculos do Rolling Stones. E ele foi fazer um show, ele passou por Lyon e tal, tem um monte de foto dele lá na minha cidade lá, e eu fiz, tá vendo? Perdi a oportunidade. Nossa, do lado, velho. Tava lá, o cara tava lá e tal. Tem um filho brasileiro, ele. Vai, então, manda um e-mail pro Lucas, fala, velho, olha aqui. Então, sabe, tipo, sei lá, cara. Se movimentar, sabe? Abrir portas. E o máximo que vai acontecer é o cara não responder. O não a gente já tem, né? O não a gente já tem. Foi assim que eu conheci sua irmã. Essa parte a gente corta.
Mas a gente está chegando no fim. Para mim, Caio, fica para mim algumas lições muito bonitas aqui, né? Ser destemido. Cara, se a gente está com medo, a gente vai com medo mesmo. As mudanças, elas estão aí para serem abraçadas, né? E só alcançam outros degraus quem realmente abraça a mudança. As pessoas muitas vezes deixam de tentar algo novo, algo criativo, simplesmente porque com medo da rejeição, né? Ou com medo do fracasso. Mas o fracasso, de fato, é você nem tentar, né? E porque o fracasso, uma vez que você tenta e você não alcança aquilo que você imaginou no primeiro momento, você não está saindo dali com zero, né? Você está saindo com muitos aprendizados, sim. Né? Então, você deixou uma lição aqui muito, muito interessante, de você ser destemido, de você continuar buscando ser melhor sempre no que você, independente do que você vai fazer na vida, né? Eu gostei muito quando você falou quando você foi estagiário lá, a questão do chinelo, da sandália, né? Que as ideias estão aí, todo mundo pode ter as ideias, mas quem vence, quem conquista é quem executa mais rápido. Quem bota em prática. Quem bota em prática. Você deu inúmeros exemplos aqui de coisas que você botou em prática para chegar até onde você está hoje. Foi a carta que você mandou lá pro rapaz no Perpian. Você conheceu sua artista favorita. Ou seja, você botou em movimento, né? Você não ficou parado no âmbito das ideias. Não adianta nada ser criativo se você não executa, né? E várias coisas eu não fiz, né? Várias coisas eu tive ideias e terminei não fazendo. E o mundo de hoje é muito rápido, né? Você vê essa juventude aí que lança podcasts e lança as coisas. Os caras fazem numa velocidade absurda. E a gente, não estou dizendo para a gente não estudar, né? Acho que tudo isso também precisa estudar, né? Precisa entender o que você está querendo fazer, realmente ver o que os outros estão fazendo, para não fazer igual, para criar uma coisa diferente, mais relacionada. É todo um trabalho que você precisa fazer na sua cabeça. Mas tentar, cara, eu acho que... Eu queria até aproveitar o momento e você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo, tanto para essa juventude, esses novos designers que estão chegando, e também para o pessoal do ramo óptico, que, principalmente aqui no Brasil, né, que está se adaptando a essa nova tendência, né, talvez de quebrar um pouquinho os paradigmas do mercado, trabalhar com óculos personalizados, à mão, enfim. Eu vou começar pelo ramo óptico, que é um pouco mais fácil para mim. Eu quero que os óticos do Brasil valorizem o que está sendo feito aqui, e não olhe para fora como se fosse tudo, a verdade absoluta está lá fora. Eu citei a Érida, que tem uns óculos que ela faz aqui. Ela é uma artista plástica brasileira que criou a marca dela de óculos. Ela faz na mão, ela modela em argila o óculos, e o cara, depois a fábrica transforma isso em óculos e tal. Então ela faz um trabalho lindo e super diferente, único no mundo. O óculos dela não é nada que você olha assim e vai assim, inspirado em tal marca. Não, é uma coisa muito única que ela faz, por exemplo. Tem fábricas aqui como a Helic e tal, que fazem um trabalho fantástico de diferente, criativo, bem feito. É muito bem feito, sabe? Tipo assim, eu moro na França, eu posso dizer o que é muito bem feito. Lá, eu vejo as fábricas lá e estou comparando com as daqui e estou dizendo para vocês, não deve nada. Realmente a qualidade que a gente está conseguindo fazer aqui, com muito menos infraestrutura, apoio de governo, tudo isso, a gente tem uma criatividade, uma maneira de se desenvolver muito grande. Então, para o ramo óptico brasileiro, eu gostaria que vocês priorizassem, pensassem nas marcas brasileiras, nas fábricas brasileiras e valorizassem isso como vocês valorizam a parte o que vem de fora. E para os estudantes, saiam do TikTok. Não, estou brincando. Não, essa nova geração vai lidar com coisas que a gente não lidou. A gente está vendo a revolução agora da inteligência artificial e tal, tudo isso. Mas isso são ferramentas, cara. Eu acho que a gente vai se adaptar e a gente vai usar isso. A gente precisa não ser contra nunca. A gente precisa usar isso da melhor maneira possível. A inteligência artificial hoje, ela pode nos ajudar na criatividade, né? Ela nos ajuda a gerar ideias mais rápido. Talvez colocar em prática as ideias que a gente está tendo de maneira mais rápida, de maneira mais dinâmica, para fazer aquilo que você falou, né? Sair do campo das ideias e ir para o campo da ação, da prática. Então, para essa nova geração, estudem tudo que está vindo aí de tecnologia. A tecnologia é realmente algo incrível, importante, mas não deixar a base, né? Até então,
A inteligência artificial não consegue fabricar o que eu fabrico. É. Ela pode até me ajudar na ideia, Uhum. mas o ser humano vai sempre continuar nessa equação aí e a gente espera que sim, né? Senão então, tá morto. Mas eu acho que é isso. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a galera. Corra atrás, abram as portas, não tenham medo de bater nas portas e executem suas ideias, né? Que a criatividade só dentro da cabeça da gente não serve para muita coisa. Fantástico, fantástico. Isso aí, velho. Então, eu espero que o pessoal tenha gostado do nosso primeiro episódio aqui do Flipchart Podcast. Eu não sei quando a gente vai postar, mas que não demore, né? Antes de junho. Antes de junho, pelo menos antes de junho. Deixa eu criar outra história aqui antes de abril. Tá encurtando o nosso prazo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na tela aí o nome. Lembrem de curtir aqui o canal, né? E é isso, velho. Gostei muito do papo. Vocês estão mal no YouTube aí, tipo, sininho de notificação, né? Se inscrevam, compartilhem, comentem, mesmo que seja ruim, comentem. Mas obrigado, Felipe, obrigado pela sua disponibilidade. Para vocês entenderem, foi a única data que a gente conseguiu para poder reunir os três e fazer essa entrevista e o sacrifício de estar. Felipe está no Brasil esses poucos dias aqui, abrindo mão um pouquinho da família, porque ele não considera os cunhados parte da família dele. Não. Agregados. Mas obrigado, desejo muito sucesso aí para vocês. Sucesso para vocês também. E eu volto quando vocês estiverem bombando, tá? Um abraço. Tchau, tchau.